São Paulo, ano de 1950. Um menino de 11 anos acorda antes do sol nascer. Não para ir à escola, mas para engraxar sapatos nas ruas do Brás. Sua mãe viúva cria 5 filhos sozinha em um cortiço. A pobreza não é só uma palavra. É a realidade cruel de cada dia. Esse menino poderia ter virado mais uma estatística. Mais um esquecido pela história. Mas hoje, esse mesmo menino recebe mais de R$1 milhão por dia em dividendos. Isso mesmo. Por dia. Ele é Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física do Brasil, dono de um patrimônio estimado em mais de 3 bilhões. E a história dele não tem sorte, não tem herança, não tem atalhos. Tem algo muito mais poderoso: disciplina, paciência e uma estratégia que qualquer um pode replicar. Fica até o final porque essa história vai mudar sua forma de pensar sobre dinheiro. Luiz Barsi nasceu em 10 de março de 1939, na zona leste de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, ele cresceu em um cortiço no bairro do Brás. Quando tinha apenas 9 anos, seu pai faleceu. E de repente, a família inteira, mãe e 5 filhos, precisou se virar. Não tinha Bolsa Família. Não tinha auxílio. Não tinha rede de proteção. Tinha apenas a rua. Com 11 anos, Barsi começou a trabalhar como engraxate. Acordava às 5 horas da manhã, pegava sua caixa de madeira e ia para o centro da cidade. Cada par de sapatos engraxados, alguns trocados. Mal dava para ajudar nas despesas de casa. Mas ali, naquelas ruas movimentadas, observando empresários, advogados e comerciantes, algo começou a se formar na mente daquele menino. Por que essas pessoas têm tanto e eu tenho tão pouco? O que elas sabem que eu não sei? Aos 14 anos, Barsi deixou a escola para trabalhar como ajudante em escritórios. Ganhava pouco, mas nunca parou de observar, de aprender, de se perguntar como sair daquela situação. E então, ele descobriu a Bolsa de Valores. Anos 1960. Barsi já era um jovem adulto trabalhando em escritórios de contabilidade. Foi quando ele ouviu pela primeira vez sobre a Bolsa de Valores de São Paulo. Naquela época, investir em ações era coisa de elite. A bolsa funcionava no viva voz, com corretores gritando ordens de compra e venda. Não tinha internet. Não tinha home broker. Você tinha que ir lá fisicamente. E foi exatamente isso que Barsi fez. Ele começou a frequentar a bolsa. A primeira grande lição que ele aprendeu foi revolucionária: ações não são papéis. São pedaços de empresas reais. E empresas reais pagam dividendos. A palavra que mudaria sua vida para sempre: dividendos. Barsi entendeu algo que poucos entendiam: se você compra ações de boas empresas e as mantém por décadas, elas vão te pagar todo mês pelo resto da vida. Era como comprar um imóvel para alugar. Só que melhor. Porque você não precisava se preocupar com inquilino, reforma, IPTU. Ele fez uma promessa para si mesmo naquele dia: eu vou me tornar um investidor. Não importa quanto tempo leve. Eu vou ser dono de empresas. E começou. Com muito pouco. A primeira compra de ações de Barsi foi modesta. Ele investiu tudo o que conseguiu economizar naquele mês, o equivalente hoje a algumas centenas de reais. Mas ele tinha 2 coisas que dinheiro não compra: disciplina férrea e visão de longo prazo. A estratégia Barsi começou a tomar forma. Regra 1: investir todo mês, sem exceção. Não importava o que acontecesse. Crise, festa, emergência. Antes de qualquer despesa, Barsi separava sua parte para investir. Ele próprio dizia: eu não jantava fora. Não viajava. Não comprava carro novo. Regra 2: focar em empresas sólidas que pagam bons dividendos. Nada de especulação. Nada de empresa do futuro que ainda não dá lucro. Ele queria empresas chatas. Empresas que produzem coisas básicas: energia, saneamento, bancos, alimentos. Empresas que, não importa se o mundo está em crise ou em crescimento, sempre vão ter clientes. Regra 3: nunca vender. Essa é a mais radical. Barsi comprava ações para a vida toda. Ele dizia: por que eu venderia uma máquina de fazer dinheiro? Cada ação é uma galinha dos ovos de ouro. Você não mata a galinha. Você pega os ovos para sempre. E foi isso que ele fez por décadas. Regra 4: reinvestir todos os dividendos. Quando as empresas pagavam dividendos, Barsi não gastava. Ele comprava mais ações, que pagavam mais dividendos, que compravam mais ações. Os juros compostos trabalhando a favor dele. A década de sacrifício. Os anos 70 e 80 foram duros. O Brasil passou por inflação galopante, crises econômicas, planos econômicos que mudavam da noite pro dia. Muita gente perdeu tudo. Muita gente desistiu. E Barsi? Barsi continuou comprando. Mês após mês. Ano após ano. Enquanto outros viam crise, ele via oportunidade. Ações baratas? Ele comprava mais. E algo mágico começou a acontecer.
Nos anos 90, depois de 30 anos investindo religiosamente, Barsi tinha construído um patrimônio considerável. Mas aqui é onde a história fica insana. Porque nos primeiros 30 anos, ele juntou seu primeiro milhão investindo. Mas nos 30 anos seguintes, esse milhão virou bilhões. Não porque ele investiu mais, mas porque o dinheiro que ele já tinha começou a se multiplicar sozinho. Essa é a mágica dos juros compostos que Einstein chamou de a força mais poderosa do universo. Os números impressionantes. Hoje, Luiz Barsi é dono de aproximadamente mais de 20 milhões de ações na Bolsa Brasileira. Posições relevantes em empresas como Bradesco, Itaú, Semig, Vale, Taesa. Patrimônio estimado em mais de 3 bilhões. E atenção, ele recebe em dividendos algo entre 30 e 40 milhões por mês. Isso mesmo, por mês. Sem trabalhar, sem vender uma ação sequer. Mais de R$1 milhão por dia entrando na conta dele. Todos os dias. E sabe o que é mais impressionante? Ele ainda vive de forma simples. Barsi mora em um apartamento classe média em São Paulo. Não tem jatinho particular. Não posta ostentação nas redes sociais. Porque para ele, o objetivo nunca foi ostentar. Foi conquistar liberdade. Segurança. Agora, vamos ao que importa. O que você pode aprender com a história de Barsi? Porque não adianta nada ouvir uma história inspiradora e não aplicar nada na sua vida, né? Lição 1. Comece de onde você está. Barsi começou engraxando sapatos. Não esperou ter dinheiro sobrando. Não esperou ganhar mais. Começou com o pouco que tinha. Você não precisa de R$10 mil para começar. Pode começar com R$100, R$50, R$30. O importante é começar. Lição 2. Pense em décadas, não em meses. O erro de 99% das pessoas é querer ficar rico rápido. E por isso caem em pirâmides, day trade, criptomoedas da moda, promessas milagrosas. Barsi levou 60 anos para construir o que construiu. Mas olha onde ele chegou. Se você tem 25 anos e começar hoje, aos 65 você pode estar milionário. Aos 75, multimilionário. Aos 85. Bem, você entendeu. Lição 3. Dividendos são o segredo. A estratégia Barsi é simples. Compre empresas que pagam bons dividendos. Empresas de energia, saneamento, bancos grandes, seguradoras. Empresas chatas que ninguém fala, mas que pagam todo trimestre. Lição 4. Disciplina supera a inteligência. Barsi não é gênio. Não tem PhD em economia. O diferencial dele? Ele investiu todo mês durante 60 anos. Chovendo ou fazendo sol. Em crise ou em bonança. A maioria das pessoas investe por 6 meses e desiste porque não vê resultado. Barsi investiu por 6 décadas. Lição 5. Ignore o ruído. Ao longo desses 60 anos, Barsi viu ditadura militar, hiperinflação, confisco de poupança, crises internacionais, pandemias, recessões. E continuou investindo. Porque ele sabia que no longo prazo, boas empresas sempre se recuperam. Se você entrar em pânico e vender toda vez que a bolsa cair 10%, você nunca vai ter resultado. Lição 6. Educação financeira é obrigatória. Barsi estudou. Mesmo sem ter tido educação formal na infância, ele se dedicou a entender de economia, contabilidade, mercado financeiro. Ele frequentava a bolsa não para operar, mas para aprender. Você tem a internet. Você tem acesso a tudo. Não tem desculpa para não aprender. Você não vai virar bilionário da noite pro dia. E tá tudo bem. Mas você pode começar sua própria jornada Barsi hoje. Seu plano de ação inspirado em Luiz Barsi. Passo 1. Defina quanto você pode investir por mês. R$50? R$100? Qualquer valor serve. O importante é que seja consistente. Passo 2. Abra conta em uma corretora. Hoje é de graça e leva 10 minutos. Rico, XP, no Invest, Inter, qualquer uma serve. Passo 3. Comece com Tesouro Direto e FIs. Se você é iniciante, comece seguro. Tesouro IPCA mais para aposentadoria. FIs, fundos imobiliários, para receber dividendos mensais. Quando tiver mais conhecimento, adicione ações de empresas sólidas. Passo 4. Aportes automáticos todo mês. Configure débito automático na sua conta. Trate investimento como conta obrigatória, igual aluguel. Passo 5. Reinvista todos os dividendos. Pelo menos nos primeiros 10 a 15 anos. Deixe a bola de neve crescer. Passo 6. Estude 30 minutos por dia. Leia, assista vídeos, faça cursos. Conhecimento é o melhor investimento. Passo 7. Tenha paciência de décadas. Não olhe todo dia. Não entre em pânico em crise. Confie no processo. Barsi levou 30 anos para ficar milionário. Mas depois disso, o crescimento foi exponencial. Luiz Barsi hoje tem 85 anos. É avô. Vive de forma simples. E continua sendo o maior investidor pessoa física do Brasil.
Mas a história dele não é sobre ele. É sobre possibilidade. É a prova viva de que não importa de onde você vem. Não importa quanto você ganha. Não importa a sua idade. O que importa é, você decide começar, você é disciplinado, você tem paciência. Barsi transformou trocados de engraxate em bilhões. Não com sorte. Não com herança. Mas com 60 anos de aportes consistentes e visão de longo prazo. E a melhor parte? A estratégia dele está disponível para todo mundo. Você não precisa ser genial. Você não precisa ter contatos. Você não precisa nascer rico. Você só precisa começar. E nunca parar. Imagina se aquele menino de 11 anos engraxando sapatos tivesse pensado: ah, não adianta, eu sou pobre demais para investir. Hoje ele não seria bilionário. Agora é com você. Qual vai ser sua história daqui 20, 30, 40 anos? De alguém que assistiu esse vídeo, se inspirou, mas não fez nada? Ou de alguém que começou, persistiu e transformou sua realidade? A escolha é sua. E o momento é agora. Se essa história te tocou, deixa o like. Comenta aqui embaixo: vou começar minha jornada Barsi. E se inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo real, sem enrolação, para transformar sua vida financeira. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, sua jornada começa com o primeiro passo. De hoje.